boa sorte na sua carreira e tudo de bom mesmo pra você, mas vida que segue. O Flamengo não pode ficar refém de técnico nenhum. Vide o Palmeiras, gente, desculpa. Fala, meu povo! Fala, torcedor! Fala, torcedora! Sejam muito bem-vindos aqui ao Papo de Torcida, que em 2025 esteve um pouco off. Não esteve tão presente com vocês, mas 2026 é o quê? É o ano da mudança, é o ano do renovo, é o ano de metas novas, é o ano de buscar coisas novas. E o que eu vou buscar? Ser mais assíduo aqui, porque gravar vídeo, falar de Flamengo, colocar pra fora toda a energia que a gente acumula ao longo do ano. É muito legal e eu gosto de fazer isso, então, né, por que não voltar a fazer isso online, fazer isso no nosso canal? Então, 2026 vai ser um ano de mudança, eu vou trazer mais conteúdos aqui pra você, bater papo, né, voltar com os nossos contatos. Não sei se eu vou conseguir estar ativa nas lives, mas em vídeo, dando a minha opinião, falando pra vocês qual que o que o jogo tá mostrando e os bastidores também estão mostrando, isso aí pode ficar tranquilo que vai ter conteúdo aqui pra caramba em 2026 pra gente poder combinar aí de comentar junto, de entender junto, tá? E eu quero muito ouvir a sua opinião em tudo que a gente for trazendo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Felipe Luiz. Por quê? Cara, pra quem não sabe, eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, hoje é dia 28, né? E até hoje o Felipe Luiz ainda não se decidiu quanto a essa renovação. Talvez até tenha decidido, mas está emperrado em algumas coisas. A gente sabe que o BAP, a diretoria do Flamengo, deu esse ultimato, mas é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro que o contrato termina agora dia 31, né? Todo mundo tá sabendo. Não tem jeito, não tem pra onde correr, o contrato vai só até dia 31. É um contrato que foi feito em um ano, né? Foi a opção, naquele momento, trazer o Felipe Luiz, que vinha da categoria de base, né? De um trabalho que a gente não tava indo bem com o Tite. Isso aí até legal. O trabalho do Tite foi tenebroso. E aí a gente teve essa sequência do Felipe Luiz com Copa do Brasil. E acho que naquele momento, né, foi dado um ano de contrato a partir da Copa do Brasil. Lembrando que quando o BAP chegou e o Boto chegou, a gente já era campeão da Copa do Brasil, né? Porque primeiro mandato acontece após a eleição e aí eles ficam naquela indecisão. Vamos ou não vamos continuar com o Felipe Luiz? Eu lembro que isso rolou, esse boato, assim, que o outro poderia não querer ficar com o Felipe Luiz, porque ele já tinha mapeado outros nomes. Dito isso, a torcida foi muito forte com o Felipe Luiz, abraçou o Felipe Luiz, não deixou de hipótese alguma que o BAP ou o Boto tivesse alguma possibilidade de não manter o Felipe Luiz para a temporada 25. O que se mostrou sendo a coisa mais correta e mais certa a se fazer, não só pelos títulos que a gente ganhou, mas também o justo. Ele tinha acabado de ganhar o título, estava iniciando o seu projeto de carreira, sendo que para o Flamengo, para o tamanho que é o Flamengo, eu entendo que é arriscado, né? Dá um medo, tanto para o Flamengo colocar toda a sua estrutura na mão de um novato, vamos dizer assim, quanto para o Felipe Luiz de dar tudo errado e a carreira dele entrar no limbo, que a gente sabe, né? No Flamengo, ou você vai muito bem ou você vai muito mal, porque no meio do caminho você fica sendo mal falado. A gente fala aí por alguns jogadores que passaram pelo Flamengo e que foram duramente criticados, alguns deram voltas por cima, outros nunca foram queridinhos da torcida, não conseguiram virar essa chave. Vou dar um exemplo clássico de virada de chave, foi o Léo Pereira. Chegou a ser chamado de bagre no mais alto nível, mas conseguiu virar essa chave e hoje é queridinho da torcida. Eu quero fazer um parênteses aqui. Muitas informações estão saindo e a gente não sabe bem o que é verdade e o que não é verdade. Muitas delas podem ser para fazer o Felipe Luiz ficar parecendo um bicho, um monstro, de ser extremamente ganancioso, mercenário, de dinheiro e não sei o que lá. Então, a gente tem que ter calma até para fazer esse tipo de julgamento. Eu vou trazer o que eu acho que é verdade
e que faz sentido aqui, tá? Então, o Flamengo ofereceu uma proposta de 2 anos de contrato até o fim de 2027. Tá? Essa negociação já estava acontecendo há um tempo, mas o Felipe Luiz sempre ficou, não, espera acabar o próximo campeonato, não quero saber disso, não sei o que lá. Enfim, foi enrolando bem o Felipe Luiz com essa questão de renovação. Os salários dos auxiliares, o Palanco e Diogo Linhares, se eu não me engano são esses dois, está para ser negociada diretamente pelo Flamengo e não pelo Felipe Luiz pagando o salário deles. O Felipe Luiz quer ganhar sozinho os 2 milhões e 200, 2 milhões e 500, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. E bônus de multa rescisória, pagamento de comissão de agente, essas coisas também é um desgaste. Primeiro que o Flamengo tá odiando esse Jorge Mendes, né? Cara, o Felipe Luiz parece que fez de propósito, de pegar um cara tão forte no mercado para fazer as negociações dele. E também tem sido um entrave. O que a gente sabe é que o prazo é hoje, tá? É hoje. Se o Felipe Luiz não assinar e não quiser ficar, não vai ficar. E sabe o que eu penso disso? Boa sorte na sua carreira e tudo de bom mesmo pra você, mas vida que segue. O Flamengo não pode ficar refém de técnico nenhum. Vide o Palmeiras, gente, desculpa. Eu, assim, o trabalho do Abel Ferreira ao longo dos 5 anos, assim, ele é louvável. Ele é louvável. Mas nos últimos 2 anos, se você pegar num todo e dividir a quantidade de títulos, ok. Mas nos últimos 2 anos, não rendeu nada. Você acha que no Flamengo o Felipe Luiz conseguiria ficar 2 anos lá sem render nenhum título? Nenhum técnico provavelmente ficaria no Flamengo com esses números que o Abel Ferreira apresentou. Mesmo ficando em segundo, indo para a final, fazendo viradas épicas, muito difícil que aguente a pressão do Flamengo ao longo de 2 anos sem ganhar nada. Então, é muito arriscado para o Flamengo, assim como é arriscado para a carreira do Felipe, que foi muito bem em um ano e pode ir muito mal no outro. Qual a chance do Felipe fazer a mesma coisa, fazer ainda melhor na temporada de 2026 do que fez em 25, sendo que a temporada de 25 foi de 5 títulos, 6, se a gente contar os títulos 6 ou 7, se a gente continuar, se a gente adicionar os títulos do Super Mundial não, do Intercontinental. Então, a permanência ela é de risco para os dois lados. Eu acho sim que o Felipe Luiz tinha um salário muito defasado na temporada 25 e podia ter melhorado isso, ter feito um salário melhor, até porque, né, 300 mil para a Série A chega a ser ridículo, para ser do Flamengo é mais ridículo ainda, né? E aí o Felipe Luiz ficou quietinho, aceitou os 300 mil, ficou a temporada toda, ganhou muitos bônus, claro que fez o salário, compensou bastante o ano dele, né, ganhando esses monte de títulos. Você acha que ele não ganhou dinheiro nenhum com Libertadores, com Brasileiro, com as competições internacionais que a gente teve, Supercopa não. Talvez a Supercopa também, porque a gente ganhou em cima do Botafogo. Eu não sei qual é a bonificação da Supercopa. No geral, o Felipe Luiz teve uma temporada de ascensão monstruosa, que para a carreira dele, às vezes, compensa mais do que o dinheiro. É onde coloca ele. Em que patamar o Flamengo consegue colocar ele? Então, a gente tem que pontuar isso também. Existem algumas coisas que o dinheiro não compra. E esse poder, o dinheiro não compra. Não importa quanto ele ganhou. O patamar onde ele se colocou com a estrutura do Flamengo vale mais do que qualquer salário que ele possa receber. Então, em que momento ele conseguiria isso na trajetória dele? Saindo direto do Flamengo para lá? Só se ele talvez fosse para base ou fosse para uns times menores, para tentar alguma coisa, mostrar trabalho. E no Flamengo não, foi meteórico, né? O nome do Felipe Luiz está rolando o mundo todo. E a força que ele conseguiu foi porque ele tinha a estrutura do Flamengo. Então ele tem que botar isso no lápis também. Fiz essa volta toda para dizer a minha opinião. Eu acho que o Felipe Luiz está equivocado com as pedidas dele, que envolve tanto comissão técnica quanto Jorge Mendes, que é o seu agente. Eu acho que não faz sentido nenhum pagar o valor exorbitante que o Felipe Luiz paga, sendo que, até onde a gente ficou sabendo, alguma das pedidas envolve multa baixa. Sabe quem eu vi fazer isso com o Flamengo e a gente se ferrou? Jorge Jesus. Jorge Jesus chegou e deu alguns clubes que se pedissem para ele ir, não teria multa.
e o Flamengo aceitou isso de bom grado. Se o Felipe quer um salário muito alto, ele tem que ter uma multa muito alta. Você quer salário mais baixo? Eu abaixo a sua multa. Eu acho justo, porque nós não podemos chegar no meio do ano, agora de 2026, ele recebeu uma proposta, porque o Simeone resolveu se aposentar, o Atlético de Madrid gosta desse modelo de investir em jogadores que se tornaram técnicos, são os jogadores da história do Atlético, e aí a gente simplesmente ficar a ver navios com toda a estrutura que o Flamengo tem, tendo que recomeçar no meio do ano. Isso não faz nenhum sentido, é desrespeitoso, é afrontoso. Se o Felipe Luiz fizer isso, ele quebra total a idolatria que um dia nós tivemos com ele. Então eu prefiro Felipe Luiz, aqui agora um recado direto ao meu treinador. Se você pretende fazer isso, não assuma o Flamengo. Deixe que a gente estruture a nossa temporada com outro técnico e que vai seguir no trabalho. Se ele for bem, ele vai continuar no trabalho e não porque ele vai ser contratado por qualquer clube da Europa. Então, se você quer multa baixa porque você está pensando em receber proposta, então você nem deveria pensar em assumir o Flamengo. Porque uma coisa é você querer um salário melhor. Outra coisa é você ter coragem de destruir uma temporada nossa apenas pelos seus sonhos. Honre os seus compromissos. Se você quer o apoio da torcida, se você quer continuar tendo o amor da torcida, até se você for mal nas competições, eu vou batalhar por você, porque você foi muito bem nessa temporada e eu tenho certeza que você é capaz de executar um bom trabalho e as coisas acontecem, as coisas não funcionam e dá tudo errado e a gente acaba sendo eliminado de competições. Isso acontece. O que não acontece é você decidir por sair no meio da temporada porque você recebeu propostas melhores da Europa e quis deixar a multa baixa para ferrar o Flamengo. Então isso para mim é imperdoável, tá? Se eu tivesse que determinar aqui, seria a coisa mais gritante do contrato, é você querer multa baixa para poder sair para outros times da Europa, sendo que você está exigindo salário de 3 milhões, 2 milhões e meio aí, sendo que a comissão técnica tem que ser pago separado, né? Ou seja, o Flamengo teria que gastar ainda mais uma fortuna. Vamos ver no final disso tudo qual que é a verdade desse contrato, para a gente também não ficar julgando só o Felipe Luiz, mas eu acho que as coisas estão um pouco fora do planeta, né? Fora total do planeta. Vamos ver o que é verdade e o que não é. Tá? Então eu já quero deixar aí essa minha opinião, tá? E resumindo, fica com um salário aceitável sem questionar a multa que o Flamengo deveria colocar em cima para segurar você. Se você quer multa baixa, já pensando em sair daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano e meio, porque você tem pretensões de trabalhar na Europa, você não deveria assumir o Flamengo. E é isso, gente. Deixe os comentários e a gente se vê no próximo vídeo.